Olá, nesse vídeo eu gostaria de explicar 3 exemplos para as questões 7 e 8 da tarefa 7. Então elas tratam de posições relativas entre duas retas. Então a gente tem duas retas, né, R e S, e elas têm as seguintes posições. Elas podem ser coplanares ou podem ser reversas. Isso a gente está falando elas no espaço, né? Então, sendo coplanares, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Concorrentes porque elas se cruzam em um ponto, né? E paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum, né? A interseção entre elas é vazia. Ou reversas. Reversas é quando elas não têm nenhum ponto em comum e estão em planos diferentes. Elas estão em planos diferentes, né? Então, sendo coplanares, como é que a gente verifica se duas retas são coplanares e, portanto, paralelas ou concorrentes? Basta a gente calcular o determinante da matriz formada por o vetor diretor da reta R, da reta S, e um outro vetor que ele é calculado por os dois pontos pertencentes a cada uma das retas, que a gente vai chamar de ponto A e ponto B, e calcular o vetor AB. Se esse determinante der zero, as retas são coplanares. Se der diferente de zero, as retas são reversas. Então vamos pegar o exemplo 11 do material de vocês. Verifique que as retas R, que tem essa equação, e S, que tem essa equação, são reversas. Então, para elas serem reversas, a gente precisa saber o que? Calcular esse determinante. Se ele for diferente de zero, são reversas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, extrair os pontos que estão na reta. Então, o ponto da reta A é esse, ponto A, 1, 3 e 5. Ele pertence à reta R. O ponto B pertence à reta S, 2, 5 e 6. Ok. Agora vamos extrair os vetores diretores de cada uma da reta. Vou chamar de VR o vetor diretor da reta R, que é esse. VS, o vetor diretor da reta S, que é esse. Então, calculando agora o terceiro vetor, que é o vetor AB, que é B menos A. Então, B menos A, a gente dá esse vetor. E agora a gente pega esses 3 vetores e joga nessa matriz e calcula o determinante. Calculando o determinante, dá 4, que é diferente de zero. Portanto, as retas são reversas, né? Perceba que esse vetor aqui ele é extremamente importante. Ele é tirado de cada uma das retas. Vamos agora por exemplo 2. São dadas essas duas retas, né? R e S. E a gente primeiro tem que verificar se elas são coplanares. Caso sejam coplanares, a gente precisa verificar se são paralelas ou concorrentes. Então, a mesma coisa, ponto A da reta R é esse, o ponto B da reta S é esse. O vetor AB será B menos A, que dá isso, né? 5 menos 1, 4, 8 menos 1, 7, 4 menos 1 dá 5. Extraindo os vetores diretores da reta R e S, estão aqui, aqui e aqui. Jogando esse vetor e esse vetor nessa matriz e calculando o determinante, dá zero. Como o determinante deu zero, são coplanares pela teoria aqui, Se o determinante der zero, as retas são coplanares. Agora vamos verificar se elas são paralelas. Para verificar se elas são paralelas, a gente vai olhar os vetores diretores. Quando é que dois vetores são paralelos? Quando um é múltiplo do outro. Perceba que não existe um número que multiplicado esse vetor dê esse. Podia até ter 2, 2 vezes 1 daria esse 2. Mas não dá 5 e nem dá 1. Eu poderia também a metade aqui, a metade de 2 seria 1, mas não tem. Então perceba que não existe um número que multiplicado esse vetor dá esse, ou o contrário.
um número que multiplicar desse vetor é esse. Portanto, como não existe esse número real, então não existe esse lambda pertencente aos reais, tal que o vetor VR é igual a lambda vezes o vetor VS. Então, as retas R é concorrente a S. Essas duas retas elas serão concorrentes. Caso existisse esse lambda, elas seriam paralelas. Vamos agora para outro exemplo, que é a posição relativa entre retas e planos. A reta pode estar contida no plano. A reta é paralela ao plano. A oitava questão cobra isso, verificar se a reta é paralela ao plano, né? Então, vamos, para a reta ser paralela ao plano, basta que o produto interno dos vetores diretores, do vetor diretor da reta e o vetor normal do plano, o produto interno desses dois vetores dê zero, o vetor normal e o vetor diretor, porque eles são ortogonais no espaço. Então, dois vetores são ortogonais quando o produto interno deles dá zero. Então, vamos ver, pegar aqui o exemplo que tem nesse segundo caso. Diz assim: mostre que essa reta, sendo esse T real, é paralela a esse plano. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que verificar, a primeira coisa é verificar se esse ponto aqui, da reta, não pertence ao plano. Ora, ele não pode pertencer, porque, pela posição relativa aqui, a reta não está no plano. Se ela não está no plano, nenhum ponto dessa reta pertence ao plano. Então, verificando que esse ponto, vamos verificar que esse ponto está ou não contido no plano. Basta substituir esse ponto no plano. Tá aqui, x é 1, y é 2 e z é 1. Dá 4, então é um número diferente de 0, portanto o ponto não está no plano. E agora a gente vai calcular o produto interno do vetor diretor da reta e do vetor normal da reta. Vetor diretor da reta é esse, né? 1 e 1. Vetor normal, 1, 1 e menos 2. Tá aqui, né? São os coeficientes das variáveis do plano. Produto interno, calculando aqui, dá 0. Portanto, elas são paralelas. Aliás, a reta é paralela ao plano.